Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam com cada um de vocês. Louvado seja Deus por cada um que está aqui acompanhando. E permitindo Deus, a partir de agora, nós faremos aí a exposição acerca das características, de uma igreja missionária. E temos aí como texto base ali Atos 13, mas na verdade nós estaremos discorrendo um pouco a partir de uns capítulos anteriores, citaremos uma parte de Atos 8, Atos 11, Atos 13, Atos 14, não ficaremos apenas em uma porção, mas tomaremos alguns textos. Mas vá se chegando aí conosco nessa noite, louvado seja Deus pela sua vida, e eu quero lembrar os irmãos desde já, eu também vou lembrar isso no final, se Deus quiser, mas que no próximo sábado e no próximo domingo, sábado às 7 horas, domingo às 9 da manhã e às 7 da noite também, nós teremos a nossa segunda conferência missionária. Nós tivemos a primeira conferência missionária no ano passado e foi muito boa, os irmãos participaram a semana toda lá na igreja. E agora, nós faremos essa conferência online, justamente por conta do momento em que nós vivemos. Mas será, com certeza, de grande valor e faça esforço para participar em todos os dias. Faça um esforço para estar conosco. Ore por essa conferência, ore pelos pregadores, ore pelos irmãos missionários, ore por aqueles que estão organizando tudo isso, para que Deus possa ser glorificado, que a igreja seja aquecida com a chama de missões e que Deus possa operar de fato no nosso meio. Que Deus abençoe então nossa conferência, nós estaremos orando por ela. Eu peço para você orar por ela, também ajude na divulgação, convide outras pessoas e é isso, meus irmãos, vamos participar juntos desse momento que é tão especial para a nossa igreja. Vamos orar então, acho que todos já conseguiram se achegar. Vamos fazer uma oração a Deus para que a gente possa começar a nossa exposição. Senhor Deus, Tu que és bom, Tu que és santo, Tu que és digno do louvor, da honra, da glória, do domínio, do reinado, o Senhor que está acima de tudo e está acima de todos. Seja engrandecido, ó Deus, por meio da nossa pregação. Seja engrandecido, Senhor Deus, pela exposição da Tua palavra, ó Deus. Usa, Senhor Deus, um vaso frágil, um vaso de barro, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale com autoridade, com poder, Senhor Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, possa estar abrindo os nossos corações. Que possamos receber a Tua verdade, ó Deus, em amor, em devoção, que possamos aplicar, Senhor Deus, a Tua palavra nas nossas vidas. Que essa palavra, Senhor Deus, Pai, atinja o mais profundo do nosso coração, Senhor. Que possamos ser transformados pela Tua palavra. É isso que nós oramos, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja no nosso meio, Senhor, ainda que estamos separados geograficamente, mas que o Senhor visite cada lar, ó Deus. Visite cada um que está ouvindo. Usa, Senhor Deus, Pai, a minha boca para anunciar essas verdades, pela Tua graça, Senhor, e que somente o Senhor receba a glória, Deus. Senhor, que homem algum cresça, mas que o Senhor cresça, e que nós possamos, Senhor, diminuir. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir então a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 8, no versículo 1. A parte B, Atos capítulo 8, versículo 1, a parte B. Mas, meus irmãos, antes de fazermos a leitura, eu quero fazer uma breve introdução aqui. Quero lembrar aos irmãos que a Igreja de Jesus Cristo recebeu uma ordem. Essa ordem está registrada tanto em Marcos no capítulo 16, quanto em Mateus no capítulo 28, quanto em Lucas no capítulo 24, João no capítulo 20, Atos, capítulo 1. Sempre nós temos ali, da boca, dos lábios do Senhor Jesus, uma ordem. A ordem de pregar o Evangelho. A ordem de fazer discípulos de todas as nações.
A ordem de não só olharmos para nós mesmos, mas olharmos para fora, olharmos para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas a igreja não só recebeu uma ordem, como ela recebeu também uma mensagem. É interessante que em Lucas, no capítulo 24, é dito que Moisés e os profetas testemunharam de que Cristo deveria padecer e ressuscitar ao terceiro dia, para que em seu nome se pregasse o arrependimento entre todas as nações. Nós recebemos a mensagem do arrependimento, e é isso que Pedro faz logo após, no dia do Pentecoste. Ele anuncia arrependimento no nome de Jesus, para que os povos recebam a remissão dos pecados. Mas nós também recebemos uma mensagem que pode ser resumida em uma única palavra. Marcos, no capítulo 16, versículo 15, bem conhecido, Jesus diz: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, a toda a criatura. Então, meus irmãos, nós temos o Evangelho a ser pregado. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. É a sua obra vicária na cruz, é a sua obra substitutiva, é a vida de Cristo perfeita, cumprindo a lei no nosso lugar, é a morte de Cristo, cobrindo toda e qualquer exigência da parte de Deus. A lei que era contrária a nós foi cravada na cruz, e agora nós temos reconciliação para com o Pai. Essa é a mensagem que nós temos. Nós temos uma ordem, nós temos uma mensagem, e nós temos o poder necessário. Nós, crentes, recebemos o Espírito de Deus. Nós fomos batizados com o Espírito de Deus. E agora, então, por meio desse Espírito que habita em nós, nós podemos ser capacitados a proclamar essa mensagem de salvação. É interessante, irmãos, que Deus também, ele deu uma ordem, mas ele escolheu a igreja como instrumento de salvação. Deus, ele escolheu o seu próprio povo, ele formou o povo, ele criou a igreja, para que então essa igreja servisse de instrumento na proclamação às nações. É interessante que em Mateus, no capítulo 16, nos versículos 16 e 18, nós temos escrito que Pedro dá aquela declaração, né, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e então Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja está na ofensiva, porque as portas são um mecanismo de defesa, as portas são algo que está ali para guardar aquele ambiente. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja deve tomar essa postura não somente defensiva, mas ofensiva na proclamação do Evangelho. Meus irmãos, nós então devemos também nos lembrar de que a igreja deve estar engajada, portanto, na tarefa missionária. E a pergunta que eu faço é justamente essa: a igreja, de forma geral, está engajada nessa tarefa? Naquela tarefa que é uma tarefa remanescente, que ainda não terminou, que ainda não foi cumprida? E Deus, ele escolheu a igreja e igrejas locais para fazer parte da sua missão. Mas muitos hoje têm usado a igreja, ou têm visto a igreja apenas como um clube, apenas como um local de eventos, ou apenas como um local de reunião com os amigos. Muitos têm visto a igreja apenas como um local de receber as bênçãos, para que você vá, que você se sinta bem. Mas nós temos visto então igrejas mornas, igrejas frias, igrejas sem vida, igrejas sem zelo por Deus, pela glória de Deus, igrejas sem evangelização, igrejas sem fervor missionário, igrejas mortas, igrejas geladas, sem entusiasmo, sem trabalho. Será que deve ser assim, meus irmãos? Será que é isso que Deus deseja da sua igreja? Certamente que não. Por isso, meus irmãos, vamos analisar no texto bíblico o fato de Deus não só ter dado uma ordem para o cumprimento da pregação do Evangelho, mas Ele também nos fornece um modelo de uma igreja missionária. Deus deixou registrado nas Escrituras, no livro de Atos, uma igreja que serve de exemplo para todas aquelas igrejas que desejam trabalhar
para o avanço do reino de Deus, para que os povos conheçam a Deus, para que Deus seja glorificado neles. Meus irmãos, eu estou me referindo àquela igreja de Antioquia, a igreja que nasce na perseguição. E o primeiro ponto, então, da nossa mensagem é de que vamos ver aqui uma igreja que nasce da perseguição, ou nasce na tribulação. Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim, a parte B. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É interessante que em Atos capítulo 1, versículo 8, eles recebem a ordem de ir, de fazer missões, tanto de pregar o evangelho, obviamente, porque esse é o objetivo das missões, de fazer missões tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, quanto nos confins da terra. Ou seja, eles deveriam fazer todas as coisas simultaneamente. Não deveriam apenas ficar em Jerusalém e estabelecer o seu local ali. Mas tudo estava tão bem ali em Jerusalém, tudo estava saindo estava tão confortável ali, a igreja crescendo em Jerusalém, Deus com a sua soberana mão dando crescimento a essa igreja. E muitas vezes nós estamos assim também. Nossa igreja está tão boa, aqui está tão bem, basta a gente evangelizar aqui o nosso bairro, que já é o suficiente. Mas Deus, ele usa um meio que não é tão agradável assim aos homens, para que a sua igreja possa cumprir a sua missão. Deus usa então a dispersão, a tribulação. Deus traz então uma grande tribulação para que eles pudessem se expandir, a igreja pudesse ir para regiões que ainda não haviam recebido o evangelho. Então, a tribulação, meus irmãos, e a perseguição, elas são instrumentos nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos. E nós podemos ter certeza de que, em meio a essa pandemia, Deus está cumprindo os seus propósitos, ainda que eles nos sejam secretos, ainda que nós não saibamos quais sejam, Deus está cumprindo os seus propósitos. Essa igreja, então, ela nasce na tribulação. Mas veja só que em Atos, no capítulo 11, nos versículos 19 e 20, nós vamos ver aqui a formação dessa igreja. Ela não só é uma igreja que nasce a partir da tribulação, mas ela também é uma igreja que nasce da visão missionária. Atos capítulo 11, versículos 19 e 20 dizem assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Olha que interessante. Alguns desses que foram dispersos, justamente por causa daquela tribulação descrita em Atos 8, o que vai acontecer com eles? Eles, então, se espalham a Fenícia, a Chipre e a Antioquia. Mas o que aconteceu num primeiro momento? Eles não anunciavam a palavra a ninguém, senão aos judeus. Ou seja, eles ainda estavam com aquela visão restrita de que o evangelho deve ser anunciado apenas aos judeus. Só os judeus têm o direito de receber a salvação. Ou só aos judeus cabe o reino de Deus. Mas o que acontece? No versículo 20, disse que alguns desses crentes que se espalharam, eles tinham uma visão missionária. Aqueles que eram, então, no versículo 20, de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E é daí que nasce essa igreja de Antioquia. Ela nasce da tribulação, mas ela nasce muito fortemente já associada a essa visão missionária. E é interessante que na cidade de São Paulo, especialmente, nós temos representantes de quase 100 de nações. Mas será que nós temos pregado a eles? Ou será que nós temos pregado apenas ao nosso grupo? Ou aqueles que já conhecem o Evangelho? Mas nós devemos ter uma visão mais ampla, assim como esses nossos irmãos de Chipre e de Cirene tiveram, indo a Antioquia e pregando aos gregos. O Evangelho, meus irmãos, ele é destinado a todos os homens. O Evangelho é destinado a toda a classe de pessoas. Então nós devemos anunciar o Evangelho.
Mas em um terceiro lugar, essa igreja, ela é uma igreja nascida na tribulação, é uma igreja nascida pela visão missionária, mas também é uma igreja aumentada, ou que recebe crescimento pela mão soberana de Deus. Veja no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Olha só, é interessante a gente pensar nisso. O que faz uma igreja crescer? Qual é o método que faz uma igreja crescer? E nós podemos ver duas coisas aqui que são importantíssimas a fim de que a igreja crescesse. Quais são elas? Em primeiro lugar, a pregação do Evangelho. Diz no versículo 20 que falavam também aos gregos, anunciando-lhes o quê? O Evangelho do Senhor Jesus. Você quer que a nossa igreja cresça? Pregue o Evangelho. Você quer que a sua igreja cresça? Anuncie o Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Mas em segundo lugar, nós vemos que o motivo determinante para que o Evangelho, para que uma igreja cresça, é justamente a mão soberana do Senhor. Nós vemos no versículo 21 que a mão do Senhor estava com eles e por isso muitos creram e se converteram. Meus irmãos, se nós fizermos teatros, shows, eventos, nada disso tem a relevância que um anúncio do Evangelho no poder do Espírito Santo tem. A palavra de Deus, ela tem em si o poder de gerar vida. Claro que com a ação do Espírito, ela gera vida. O Espírito, então, acompanhando o pregador, acompanhando você, que muitas vezes pode não ser um pregador, assim, um teólogo ou algo assim, mas Deus pode usar a sua boca se você simplesmente anunciar a palavra de Deus. Anunciando o Evangelho, a boa mão do Senhor pode estar com você e abrir os corações. A nossa tarefa como igreja é anunciar. Mas agora cabe a Deus quem Ele irá abrir o coração ou não. Mas nós vemos, irmãos, que o método utilizado pela igreja sempre foi o anúncio da palavra. Porque, segundo Efésios no capítulo 4, versículos 4 a 6, Deus, Ele faz brilhar, resplandecer a luz de Cristo no nosso coração, justamente pela manifestação de Cristo, ou seja, por Cristo proclamado. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, de que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós não podemos substituir a pregação por qualquer outra coisa. A palavra de Deus, a mesma palavra de Deus que criou o mundo, é a palavra de Deus que recria os corações e que gera uma nova criação, um novo homem, um novo coração. E é a palavra de Deus associada à boa mão do Senhor que dá o crescimento. Meus irmãos, mas essa igreja, ela também tinha uma liderança cheia do Espírito Santo. Ela tinha uma liderança cheia do Espírito Santo. E como isso é necessário, meus irmãos? Uma igreja com uma liderança que esteja submissa a Deus, que ame a Deus, que se submeta a Ele, às suas ordens, à sua palavra, e que seja cheia do poder do Espírito. Veja os versículos 22 a 24. A notícia a respeito deles, a respeito desses que chegaram, pregaram aos gregos, que a boa mão do Senhor esteve com eles, muitos se converteram. Essa notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém. E enviaram então Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Meus irmãos, veja que esse líder que é enviado da igreja de Jerusalém até Antioquia, Barnabé, ele faz algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, ele tinha alegria na graça de Deus. Veja o versículo 22, quando essa notícia chega, no versículo 23, ele chega lá e vendo a graça de Deus, alegrou-se.
Meus irmãos, será que nós ainda temos a alegria de ver a boa mão de Deus agindo pelo mundo? Muitas vezes nós não conseguimos nos alegrar tanto assim porque nós não temos olhado para o mundo e visto como Deus tem operado no mundo. Como Deus tem salvado muçulmanos. Como Deus tem trazido eles para a fé em Cristo. Como Deus tem salvado budistas. Como Deus tem salvado católicos romanos. Como Deus salvou a mim e a você. Esse deve ser um motivo de alegria ver a boa mão do Senhor agindo entre os povos. E não só agindo no nosso grupo, mas agindo nas nações. Barnabé tinha alegria ao ver a graça de Deus. Mas Barnabé também os exortava à perseverança. Veja, o versículo 23 ainda diz que exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Nós precisamos então de uma liderança que exorte o povo à perseverança. Que exorte esses que acabaram de se converter a permanecer firmes no Senhor. A despeito das lutas, a despeito das tribulações, a despeito de qualquer coisa, nós precisamos de homens e mulheres que encorajem uns aos outros. E essa não é só tarefa do pastor, não é só tarefa dos presbíteros, não é só tarefa de quem ensina, ou seja, como for. Mas essa é uma tarefa minha e sua. A igreja de Deus foi destinada à tarefa de se aconselhar mutuamente, de trabalhar um na vida do outro, o ferro afiando o ferro. Nós, como irmãos, devemos aconselhar, devemos orar uns pelos outros, devemos confessar os nossos pecados uns pelos outros, uns aos outros. Nós devemos abraçar cada um no momento de sofrimento, devemos chorar com eles, devemos sorrir quando eles sorriem. Isso que é fazer parte da família de Deus. Nós, eu e você, devemos ver aquele irmão que está talvez se afastando dos caminhos do Senhor no meio dessa pandemia, ou está desanimado, e falar: meu irmão, o que está acontecendo? Vamos orar juntos, vamos ler aqui um trecho da Escritura. Vem aqui em casa, se possível, se não tiver nenhum problema de saúde, enfim, ou se não, vamos fazer uma chamada de vídeo. É assim que nós devemos agir uns para com os outros, exortando para que cada um persevere no caminho do Senhor. E Barnabé, essa liderança cheia do Espírito, fazia isso. Em terceiro lugar, Barnabé então é descrito como um homem bom, como um homem cheio do Espírito e como um homem cheio de fé. Nós precisamos, meus irmãos, de uma liderança cheia do Espírito de Deus. Uma liderança com um coração transformado, com um coração que deseja as coisas boas, que deseja o bem do povo de Deus. E devemos ter uma liderança cheia de fé, que não ande pela vista, que não ande pelo que vê, mas ande pela fé. Que não se alicerce nas coisas que se podem ver, mas naquelas que, mesmo invisíveis, são reais. Mas Barnabé também é descrito que ele reconhecia que ele não podia trabalhar sozinho. Veja o versículo 25. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se... eu li o versículo 23. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Olha só, ele vendo o trabalho que estava sendo feito, ele percebeu que sozinho ele não dava conta. E uma liderança saudável geralmente é assim. Ou sempre, na verdade, ela é assim. É uma liderança que reconhece que sozinha não pode fazer as coisas, mas que sempre tem aqueles, e isso é tão bom quando a igreja se une, quando se levantam novas pessoas para ajudar a liderança. E Barnabé reconhecia isso, que sozinho ele não dava conta daquele trabalho. E que, louvado seja Deus, ele foi então atrás da vida de Paulo, e isso influenciou profundamente a história da igreja. Mas, irmãos, essa igreja, ela também era uma igreja cheia da palavra. Veja, nos versículos 25 e 26, que partiu Barnabé para Tarso à procura de Paulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja que eles passaram todo um ano ensinando numerosa multidão. A igreja precisa dessas duas coisas, meus irmãos. Precisa ser uma igreja
com a liderança e com os membros, claro, cheios do Espírito de Deus, mas uma igreja cheia da palavra de Deus. É até interessante que em Efésios no capítulo 5, versículo 18, em Colossenses no capítulo 3, versículo 16, há um paralelo que Paulo escreve. Ele escreve em Efésios: sejam cheios do Espírito Santo. Ou encham-se, enchei-vos, deixai-vos encher, depende de como você quer usar a tradução, mas deixem-se encher do Espírito. E em Colossenses ele diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, aquele que é cheio do Espírito de Deus também é cheio da palavra de Deus. Não há uma dicotomia entre essas duas coisas. Uma igreja que é cheia do Espírito é uma igreja que é cheia da palavra. Nós não podemos priorizar a palavra a tal ponto de negligenciarmos a obra do Espírito no nosso meio. Ou nós não podemos querer ser cheios do Espírito a todo custo, negligenciando a palavra. Nós precisamos unir essas duas coisas que Deus nunca separou. O Espírito acompanha a palavra. A pregação da palavra depende do Espírito. Os pregadores, os professores, todos eles dependem do Espírito para que a pregação seja, de fato, uma pregação eficaz. Mas não só quem prega ou quem ensina precisa do Espírito, precisa da palavra. Todos nós e cada um de nós precisamos do Espírito e da palavra para todas as nossas atividades. Mas essa, irmãos, era uma igreja cheia da palavra, que ensinava e passou um ano inteiro, Barnabé e Saulo, ensinando numerosa multidão naquela igreja. Mas essa igreja também, queridos, ela era uma igreja com um ministério colegiado. E agora nós vamos ali para capítulo 13. No versículo 1, capítulo 13, versículo 1 de Atos, só virando a página, está escrito assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja, tinha cinco homens ali, né? Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. A liderança, então, estava compartilhada. E é interessante ver como nessa igreja se desenvolveu rapidamente uma nova liderança. Se desenvolveu vários líderes ali dentro daquela igreja e não era uma liderança centralizada. E isso sempre ajuda, essa é sempre uma característica de uma igreja missionária, ter uma liderança compartilhada, ou uma liderança ali com um colégio para se tomar as decisões, porque a partir disso a visão é ampliada. E ali há debate, há discussão, e a igreja recebe então, não fica nas mãos de um só homem, mas a igreja então recebe as medidas que são para o seu bem. E essa igreja tinha esse ministério colegiado. Mas não só isso, era uma igreja cujos líderes buscavam a Deus. Veja no versículo 2, capítulo 13, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Veja, meus irmãos, eles não estavam ali naquela igreja, especialmente a liderança, não estavam gastando o seu tempo com futilidades, com entretenimento sem fim. Eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam jejuando. O versículo 3 vai dizer que eles estavam orando. E, meus irmãos, quantas vezes nós temos feito isso? Você, líder, você, membro, quantas vezes, meus irmãos, nós temos nos dedicado a servir ao Senhor, a jejuar, a orar? Quantas vezes, então, o entretenimento não tem sido o substituto diabólico da verdadeira alegria que nós, de fato, só podemos encontrar em Deus? Quantas vezes nós não temos trocado o direito da primogenitura, da comunhão com Cristo, por aquele prato de lentilhas vazio dos entretenimentos fugazes dessa vida? Nós devemos sim saber equilibrar as coisas, mas me parece que na igreja atual nós temos nos inclinado mais para o uso com maior constância dessas coisas do que temos nos inclinado a essas coisas, à oração, ao jejum, ao serviço do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão ocupados conosco mesmo, com a nossa agenda, que nós não temos tempo
ou não temos vontade de fazer essas coisas, de buscar a face de Deus como esses homens. E à medida que nós buscássemos a face de Deus, nós como esses homens, teríamos a nossa visão alinhada com a visão missionária. Nós teríamos aquela visão de que Deus mesmo está em missões. Mas muitas vezes nós não temos vontade, não temos desejo. E por que isso, meus irmãos? Nós não temos mais tempo para servir ao Senhor. Nós não temos disposição de nos humilhar com jejuns diante da face de Deus. Nós não temos disposição de suplicar pela ajuda do alto, por direção do alto. Eles estavam ali jejuando, clamando pela direção de Deus. Nós não temos mais fome pelo pão do céu, já que nós estamos tão satisfeitos com o pão miserável dessa terra, mas mesmo sendo tão miserável, tão pouco, com tanta pouca alegria que nos pode oferecer, mas nós estamos tão cheios desse pão da terra que nós não temos fome pelo pão do céu. Não temos mais apetite pelas coisas celestiais. Não temos apetite por meditar nas glórias de Cristo. Não temos apetite por meditar nas benesses celestiais, nas coisas do futuro, nas coisas do porvir, na vitória de Cristo sobre o diabo, sobre a morte, sobre o pecado. Nós não temos mais prazer nessas coisas, meus irmãos, do que temos em assistir a Netflix, em ficar no Facebook, no Instagram. Como disse John Piper certa vez, o Facebook, o Instagram, essas redes sociais todas servirão para mostrar que naquele dia, no dia em que prestaremos contas ao Senhor, de que nós não oramos, não porque nós não tivemos tempo. Porque essas coisas vão testemunhar que nós tivemos tempo, mas nós não tivemos disposição nem vontade para fazer tais coisas. Meus irmãos, é tempo de orarmos a Deus, é tempo de clamarmos a Deus, para que Ele mude o nosso coração. Para que a semelhança desses líderes aqui de Atos 13, nosso coração esteja nas coisas celestiais. Para que a nossa alma se apegue às coisas do céu. Não que nós desprezaremos a vida terrena, porque a vida cristã é uma vida que deve ser vivida nessa terra. Devemos influenciar esse mundo, com certeza. Mas a nossa tendência é mais nos arraigarmos com as coisas desse mundo e perdermos de vista as coisas do céu. Que Deus possa abrir nosso entendimento, possa despertar de novo o nosso coração. Que nós possamos olhar para o passado e vermos como nós já amamos a Deus. Como nós orávamos antes. Como nós jejuávamos. Como nós evangelizávamos. Como nós tínhamos disposição de sair nas praças, de sair nos parques anunciando a Cristo. Como nós pregávamos para os nossos colegas de trabalho. Qualquer oportunidade que tínhamos servia para isso, para entregar um folheto, para falar com o cobrador de ônibus, para falar com quem sentava no nosso lado no ônibus. Meus irmãos, nós devemos retornar a essas práticas. Como Deus diz àquela igreja em Éfeso, olha para onde você caiu. Reconsidera e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, que nós venhamos a ter tempo e disposição, uma disposição que nos será dada pelo poder de Deus e não por nós mesmos, mas que nós tenhamos uma disposição de contemplar a glória de Cristo e de viver para a glória de Cristo. Mas essa igreja não só tinha líderes que buscavam a Deus, mas era uma igreja sensível ao direcionamento divino. Veja ainda no versículo 2, a segunda parte. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Meus irmãos, nós precisamos da ação e das influências do Espírito nas nossas vidas e na nossa igreja. Nós não podemos desprezar a ação do Espírito no nosso meio. Na verdade, nós carecemos para todas as coisas, para cada decisão, para cada escolha, nós carecemos da direção do Espírito. Nós podemos
encontrar nas Sagradas Escrituras, que nós podemos buscar resposta de Deus em oração. Mas é interessante aqui que essa igreja estava sensível, não estava com o coração duro para ouvir o que Deus tinha a dizer. E nós precisamos desse quebrantamento do nosso coração para que então nós possamos ir e pregar o Evangelho. E veja que aqui o Espírito, ele separa quem ele quer, ele separa quando ele quer, ele diz, separa quem ele quer, separai-me, Barnabé e Saulo. Quando ele quer, agora, e envia para onde ele quer. E esse é os locais que eles vão passar, tá desde o versículo 4 até o capítulo 14 todo. Mas, meus irmãos, essa igreja não só estava sensível à voz de Deus no tocante às missões, quanto ela estava ofertando o que era melhor para missões. Essa igreja é uma igreja que dá o melhor para missões. Veja no versículo 2 e 3, no versículo 3 diz que então jejuando, orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja que Barnabé e Saulo, eles eram aqueles crentes mais experientes, os líderes mais frutíferos naquela igreja. Mas são eles justamente que são dados às missões, são eles que são encaminhados à obra missionária. A igreja não fala assim, esses são meus melhores líderes, eles precisam permanecer aqui. Mas quando o Espírito diz, separai-me agora a eles, a igreja em obediência à voz de Deus, então fala, essa é a vontade de Deus, é isso que nós devemos fazer. Porque o lugar mais seguro onde nós devemos estar é no centro da vontade de Deus. Como dizia o jovem missionário presbiteriano Simonton. Esse é o lugar mais seguro. Esse é o lugar onde nós devemos estar, meus irmãos. No centro da vontade de Deus. Essa é uma igreja que dava o melhor para missões. E nós não podemos, meus irmãos, cometer o pecado de dar somente as sobras para missões. Não podemos cometer o pecado de enviar apenas aqueles que são os mais despreparados, são os mais inexperientes. De modo algum. Ou não podemos somente enviar aqueles que não deram certo no mercado de trabalho, então fala, então agora eu vou virar missionário. E aí fala, nossa, que bênção. Na verdade, os missionários geralmente são aqueles que têm todas as oportunidades de ser qualquer outra coisa. Mas eles têm a convicção no seu coração de que Deus os chamou para pregar o Evangelho entre as nações. De que Deus os chamou, os vocacionou especificamente para anunciar as glórias de Cristo entre os povos. E então eles dizem, eu posso ser qualquer coisa. Eu não quero diplomas, eu não quero PhDs, eu não quero o melhor emprego, eu não quero estabilidade, eu quero que o nome de Jesus seja anunciado entre as nações. Nós devemos dar o melhor para missões. E então nós devemos nos perguntar, meus irmãos, missões têm ocupado o primeiro lugar na sua vida? Missões têm ocupado o lugar de honra na sua igreja, na nossa igreja? Nós devemos pensar nisso. As nossas sociedades têm meditado em como podem ser mais úteis em colaborar, em apoiar, em orar, em investir, em sustentar os missionários. Nós devemos dar o melhor, assim como essa igreja de Antioquia deu o seu melhor. Meus irmãos, mas essa igreja, ela é uma igreja que se compromete com os missionários. O versículo 3 diz que eles então jejuando, orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. É a igreja de Deus, a igreja local, que envia os missionários. Não são as agências missionárias que vão enviar os missionários, são as igrejas locais que vão enviar os missionários. E é interessante que pela imposição de mãos ali, estabelece-se então um compromisso entre as duas partes. Esse compromisso assumido entre eles. Havia então um compromisso de orar, havia então o compromisso de apoiar.
Havia então um compromisso de assumir a responsabilidade pela vida e pelas necessidades daqueles missionários. Meus irmãos, o compromisso deve ser um compromisso sério, deve ser um compromisso constante. Veja que missões não são feitas sozinho, de modo algum. Alguém vai para missões e vai ser um missionário sozinho, sem a ajuda de uma igreja, sem as orações do povo de Deus. Nós carecemos de que a igreja local apoie em oração, apoie em contatos, apoie no cuidado, apoie no sustento, apoie psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Os missionários precisam dessa associação com a igreja. E essa igreja era uma igreja que se comprometeu com os missionários. E nós vamos ver que eles não somente os despediram ali, nunca mais vamos ter nenhuma relação com eles. De modo algum. Veja, irmãos, que é necessário o apoio, então, e o sustento da liderança e de toda a igreja local. Veja comigo, irmãos, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 15 a 20, olha o testemunho que Paulo dá. Rapidamente vamos ler Filipenses, capítulo 4. Já estamos caminhando para o final. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 20. Diz assim, marque aí em Atos 13, se você já não tirou o dedo do texto. Versículo 15 diz assim, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, apenas os filipenses se associaram a Paulo. E ele continua, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A igreja de Filipos, então, ela ofertava, e não só uma vez, duas vezes mandou uma oferta especial ali para as necessidades de Paulo. E disse, mandou o bastante, o suficiente, e talvez um pouco mais do que o suficiente. E ele diz, não que eu procure o donativo, não estou atrás de dinheiro, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu me alegro em que vocês têm um coração generoso. Eu me alegro em que as influências santificadoras do Espírito estão agindo no seu coração, a ponto de terem convertido não só o vosso proceder, mas a vossa vida completa, o vosso bolso. Ele se alegrava então, meus irmãos, de que o fruto deles aumente o crédito deles. E ele continua dizendo que recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. E olha essa parte dizendo como é que Paulo recebe e como é que Deus vê essas ofertas enviadas pelos filipenses a Paulo. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deus recebe as ofertas dos crentes para aqueles que estão na linha de frente pregando missionário, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. Deus se alegra nisso. Veja, meus irmãos, nós temos o privilégio de contribuir. E o quanto nós temos tirado do nosso bolso a fim de suprir as necessidades dos nossos irmãos. Essa igreja de Antioquia se associou, assim como a igreja de Filipos, se associou a Paulo e a Barnabé no envio. E aí, então, é interessante que o versículo 19 vai dizer, logo nesse contexto, Paulo ora por eles dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha, vocês que estão dando, vocês que estão contribuindo, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E saibam que, segundo a riqueza em glória de Deus, em Cristo Jesus, Ele suprirá as vossas necessidades. Vocês estão se expondo a sofrer necessidades, a fim de suprirem as minhas necessidades. Mas saiba que Deus cuidará das vossas finanças. E assim, meus irmãos, nós temos que ter fé. Aqueles R$30, aqueles R$50, aqueles R$100, não sei quanto,
que você oferta para missões, certamente Deus não deixará com que falte. Certamente Deus suprirá as suas necessidades. Deus cuidará de você. É interessante que Deus se agrada nisso. E Deus se agrada em que nós tenhamos esses recursos para sermos generosos com os outros. Ora, versículo 20. A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é louvado então por Paulo. Voltando então ao capítulo 13, meus irmãos. Essa igreja, ela se associa aos missionários. Ela se compromete com os missionários. E por fim, o último ponto é que essa é uma igreja que recebe relatório dos missionários. Na verdade, é o penúltimo, perdão. Recebe relatório dos missionários. Vamos para Atos, no capítulo seguinte, 14, versículos 26 e 27. Olha só o que Paulo vai dar testemunho em Antioquia. Perceba o que ele diz. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Irmãos, perdão, ali o capítulo 13. Capítulo 14, me desculpe. Eu vi que não estava fazendo muito sentido. Perdão, capítulo 14, versículo 23 e 26 e 27. Me perdoe. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Veja que a igreja de Antioquia então recebe o relatório deles. O que é interessante, meus irmãos, que não somente a igreja ela está com os missionários no começo, mas ela está durante a jornada. E é isso que deve acontecer: acompanhamento, preocupação, cuidado com os missionários. Nós temos conversado com os nossos missionários, nós temos orado por eles, nós temos sustentado a eles. Nós devemos apoiá-los no meio do caminho, não só lá no início, não só quando eles foram enviados, mas até que haja esse retorno, até mesmo depois do retorno, no reenvio, nós devemos permanecer com esses nossos irmãos e devemos estar com os nossos ouvidos atentos para a semelhança de Barnabé lá no início. Nós então nos alegrarmos vendo o que Deus fez entre as nações, como Deus tem sido glorificado entre os povos. Meus irmãos, então agora sim, nós devemos ter maior fervor nas orações por eles e dar mais auxílios. Por fim, nós chegamos ao último ponto, é que essa igreja de Antioquia também é uma igreja motivada a fazer mais missões. Perceba que Paulo, ele saiu de Antioquia as 3 vezes, para as 3 viagens missionárias que ele fez, ele voltou a Antioquia, prestou relatório, congregou com a igreja, e depois dali, daquela base missionária, que era a sua igreja ali, ele então partiu para o mundo, partiu para a Europa, partiu para a Ásia, pregando o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, então nós percebemos que uma igreja que se envolve verdadeiramente com missões, ela não tem mais como sair dessa. Uma igreja que se envolve de corpo e alma com missões pela primeira vez, ela vai ser tomada por esse ardor, por essa chama de ver Cristo sendo glorificado entre os povos, de ver pessoas sendo salvas, de ver as vendas nos olhos sendo removidas. Meus irmãos, mais missionários precisam ser encaminhados ao campo. Nós devemos começar e não devemos parar mais. Esse envolvimento missionário deve persistir e deve crescer no nosso meio. E essa é a nossa oração, essa é a oração da Comissão de Missões, essa é a oração da liderança dessa igreja, de que nós avancemos, de que nós sustentemos mais missionários, de que oremos mais pelos missionários, de que as vigílias estejam cheias quando nós retornarmos, para que nós possamos orar pelos missionários. Que as reuniões de oração estejam cheias para que nós possamos orar
pelos missionários. Que os estudos bíblicos estejam cheios para que do nosso meio saiam pessoas capacitadas, revestidas tanto do conhecimento da palavra quanto cheias do Espírito de Deus, para serem enviadas àquelas nações que ainda carecem do Evangelho de Deus. Meus irmãos, então eu quero trazer aqui algumas aplicações a nós. Em primeiro lugar, a tribulação deve nos impulsionar à pregação. Interessante que essa igreja nasceu na tribulação, mas isso não fez com que ela parasse. Como ela teve que se espalhar, aí então ela pregou o Evangelho. Que a tribulação, meu irmão, não te pare. Abra sua boca. Peça a graça de Deus no seu falar, a fim de que o nome dele seja conhecido. Em segundo lugar, eu devo perguntar a você, você tem buscado a face de Deus, a semelhança daqueles líderes ali em Antioquia? Você tem clamado pela presença de Deus na sua vida? Você tem clamado, buscado um enchimento do Espírito na sua vida? Quanto tempo, meu irmão, você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra? Eu sei, nossas rotinas são muito corridas, mas se Deus é a nossa prioridade, nós sempre teremos tempo para orar, para buscar a sua face, para jejuar, para ler a Escritura, para comungar. Que Deus remova os nossos ídolos dos nossos corações. Remova o ídolo do entretenimento no nosso meio. Que nós possamos olhar para Ele, nos alegrar ao encontrá-lo. Nos alegrar ao lermos a Escritura e vermos a sua beleza. Nos alegrar em oração e meditar nas glórias de Cristo. Que nós possamos buscar a face de Deus. Em terceiro lugar e último, como é que você, meu irmão, tem contribuído para o avanço do reino de Deus entre as nações? Para que todos os povos o adorem. Para que almas sejam salvas. Como é que você tem contribuído? Deus certamente cumprirá os seus propósitos. Você pode usar como uma boa desculpa reformada, que tem uma capa bonita, mas que está com conteúdo meio confuso. Você pode usar como uma boa desculpa reformada a soberania de Deus. Deus escolheu os seus, Deus tem os seus eleitos, Ele vai salvá-los. Eu não tenho que fazer nada. Talvez você possa não dizer isso, que você não tem que fazer nada. Mas sim, Deus salvará os seus eleitos. Sim, Deus será glorificado entre as nações. Sim, nos céus, nós estaremos com gente de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações. Mas Deus deu o privilégio a mim e a você de participarmos disso. O que você fará diante de tal privilégio? Deus deu o privilégio de você orar. Ore mais. Ore pela salvação dos muçulmanos durante esse finzinho do Ramadã. Ore pela salvação de todo tipo de gente, de todo tipo de pessoa, em qualquer religião que for, para que elas conheçam a Cristo. Contribua. Que Deus te dê um coração generoso. Que você rogue como aqueles macedônios que, mesmo na sua pobreza, eles deram mais do que eles podiam, a fim de suprir os missionários. E que, se Deus permitir, visite um campo, quando todas essas coisas voltarem ao normal, por que não tirar um tempo das suas férias para visitar um missionário onde ele está? Certamente ele ficará muito feliz de recebê-lo. Ficará muito feliz. E quem sabe Deus não te chama. Quem sabe Deus não está te chamando hoje, para que você comece a se preparar, você e sua família, você e sua casa, para serem enviados às nações. Deus possa nos abençoar, meus queridos. Ó Deus, nós oramos a Ti, Senhor, confiantes na Tua palavra, confiantes de que o Senhor é bom. Clamamos ao Senhor, Deus, para que o Senhor mova o nosso coração, para amarmos mais a Ti, glorificarmos o Teu nome. Que nós sejamos uma igreja missionária de fato, Senhor, não apenas de fachada. Que os nossos corações estejam dispostos a olhar para os perdidos, a amá-los, Senhor, e amar especialmente a Tua glória,
e pregar o Evangelho para que todos os povos te adorem. Que sejamos um pouquinho parecidos com a igreja de Antioquia, ó Deus. No nome de Jesus, te louvamos. Receba a honra, receba a glória, receba a adoração em toda a terra, ó Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar, acompanhe esse vídeo que passará agora, que vai falar um pouquinho, uma chamada para a conferência missionária, tá bom? E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás ao filho de Israel. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que, se no conhecer da terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Anunciar entre as nações as suas glórias, entre todos os povos as suas maravilhas. Sim, diz ele, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertencem à salvação. Essas são só algumas passagens que falam a respeito do tema de missões. Se você tem alguma dúvida a respeito desse tema e da real importância dele para todo cristão, nós, da Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia, viemos convidar você para participar conosco da nossa segunda conferência missionária. Serão 3 palestras com 3 missionários diferentes que irão abrir nossos olhos e nos dar clareza a respeito de como o cristão deve estar envolvido com missões. Por isso, meu irmão, não fique de fora da nossa programação. Venha crescer com a gente e espalhar o Evangelho do Senhor até os confins da terra. Que Deus abençoe cada um de vocês e te esperamos lá. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Isso aí, meus irmãos. Nós teremos a nossa conferência missionária no próximo sábado e no próximo domingo, às 9 da manhã, no domingo de manhã, e às 7 da noite, no domingo à noite, mas ela começa no sábado, às 7 horas da noite. Convide o máximo de pessoas que você puder, assista com a sua família, não perca essa programação, que certamente enriquecerá a sua vida e te despertará ainda mais para aquilo que Deus nos chamou a fazer, anunciar a sua glória entre todas as nações. Que toda a igreja possa estar envolvida e que nós possamos nos alegrar juntos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a cada um. Que a paz e a graça do Senhor esteja com vocês. Uma boa noite e estejamos orando e divulgando essa conferência. Deus abençoe.